O reflexo pupilar à luz talvez seja um dos exames mais importantes presentes na medicina veterinária. E não só pelo número de informações que esse teste é capaz de nos oferecer durante os exames, mas também pelo baixo custo de se realizá-lo. Uma interpretação bem feita pode oferecer informações valiosíssimas sobre o quadro clínico, principalmente neurológico do paciente. Mas existem cinco pontos de atenção que eu considero valiosíssimos antes de se avaliar o reflexo pupilar à luz. Ponto número 1. Estado normal das pupilas. Sim, pode parecer estranho, mas grande parte dos médicos veterinários não sabe interpretar quando que essa pupila está em um estado normal. E esse estado tem tudo a ver com a taxa de luminosidade do ambiente que o nosso paciente se encontra naquele momento. Espera-se que um paciente que se encontre em um ambiente com luz extremamente brilhante ou mesmo de brilho moderado encontre-se em um estado de miose, ou seja, contração da pupila. Ao passo em que quando o paciente se encontra em um ambiente de luminosidade moderada, essa pupila vai estar em estação, ou seja, nem midriática, dilatada, e nem miótica, contraída. Agora, em um ambiente com pouca luminosidade ou de escuridão, esse paciente vai se encontrar em midríase, ou seja, com a pupila dilatada. Ponto número 2, atrofia do esfíncter da pupila. Sim, senhoras e senhores, principalmente cães. Cães em idade avançada podem apresentar uma doença degenerativa no esfíncter da pupila, o que impede a sua contração adequada. Então, nesse paciente, a gente pode encontrar uma midríase responsiva à luz, mas não necessariamente esse paciente apresente um problema na retina ou nas vias neuronais que são responsáveis pela contração da pupila. E aí a avaliação da visão desse paciente torna-se igualmente importante nesse caso. Se o paciente enxerga e todas as vias oculomotoras se encontram em estágio normal, dificilmente esse paciente vai apresentar necessariamente um distúrbio no parasimpático, principalmente no oculomotor, que esteja acometendo essa musculatura. Ponto número 3. Esse paciente encontra-se demasiadamente estressado? Esse é um ponto que causa muita confusão durante o exame. E o médico veterinário que não está atento a isso pode dar um diagnóstico errôneo. Em situações de estresse intenso, o sistema nervoso simpático vai inibir o parasimpático, ou seja, a pupila midriática vai brigar para não contrair. E isso se deve a catecolaminas circulantes, porque se o animal está estressado, muitas vezes assustado, ele está em estado de alerta. E isso é importante do ponto de vista evolucionário principalmente. Mas no final o sistema parasimpático sempre vence. E se nós contarmos com uma fonte de luz extremamente brilhante, por mais que esse paciente esteja estressado, mais cedo ou mais tarde essa pupila vai voltar a contrair. Por isso que nesse tipo de paciente principalmente nós não podemos tirar conclusão somente com uma observação, mas com várias. Ponto número 4. O paciente sofre de dor crônica? Parece pouco importante, mas nós temos que entender que o paciente que sofre de dor crônica tende a ter mais catecolaminas circulantes. E as catecolaminas circulantes nós sabemos que têm uma influência gigantesca no sistema nervoso simpático. Então, por mais que seja improvável que esse fator sozinho contribua diretamente para uma avaliação errônea do quadro do paciente, é importante sempre levar isso em consideração, principalmente cães e gatos idosos, que tendem assim a sofrer de condições crônicas que culminem em dor. Quinto e não menos importante ponto. O paciente faz uso de medicamentos? De certa forma, em algumas situações, isso tem a ver inclusive com o ponto número 4, uma vez que alguns pacientes que sofrem de dor crônica podem receber doses de gabapentina ou mesmo de opioides. Mas é muito importante perguntar para a família dos nossos pacientes se eles fazem uso contínuo de algum outro medicamento que no final pode influenciar positivamente ou negativamente na nossa avaliação. Considerados esses 5 pontos, eu tenho certeza que não vai ter erro na sua avaliação do reflexo pupilar à luz. E se esse conteúdo fez sentido para você, curta, comente, compartilhe com os amigos e ajude a nossa página a crescer.